na parte científica, já que você da parte que gosta da história, eles eram uns caras avançados cientificamente já, pra época, assim? Com certeza. Pode dizer que era, né? Eram, sem dúvida. E assim, os povos vizinhos dão notícia disso. Pode ser que haja algum exagero, também uma espécie de romantização do Egito, mas o fato é que existia uma tradição entre os gregos, por exemplo, de que a medicina tinha nascido no Egito. Então, Plínio o Velho, que é um cara que inclusive morreu na... Plínio Velho, lá no Pompeia. Isso, morreu na erupção, né? Ele respirando, né? Provavelmente questão de inalação de cinzas, né? Isso. Ele escreveu uma enciclopédia que é fundamental para a gente entender muita coisa ali dos tempos dele, né? Ele está no primeiro século ali, no período romano. E ele escreveu falando que as pessoas da época dele diziam que a medicina tinha nascido no Egito, mas ele tinha outras suspeitas, tem outras pessoas que falam outra coisa, mas tinha essa ideia. Em termos de sabedoria também, era muito comum na literatura antiga, nos textos antigos gregos, os caras falarem assim que fulano foi para o Egito aprender a sabedoria egípcia. Então os grandes filósofos, tem lendas, pode alguma ser verdade, de que eles visitaram o Egito e lá que eles aprenderam as coisas sofisticadas que eles sabem. Entendi. Então tinha toda mesmo na antiguidade já tinha uma valorização muito grande do Egito nesse sentido. Só que é aquilo que eu estou falando. Como a documentação é muito parcial, a gente não tem assim rios de textos matemáticos dos egípcios. Tem basicamente 2 papiros importantes, que a gente sabe de que eles sabiam matematicamente, o papiro de Hind e o papiro de Moscou. Mas assim, quando você compara com a documentação grega, tem uma infinidade de textos matemáticos. Aí você fala assim, pô, será que os gregos eram mais avançados? Ou será que sobrou mais documentação grega? Ou talvez as duas coisas? Aí você tem essa dificuldade de trabalhar com a documentação, sabe? Por lacunas. Mas assim... Ele já dominava a matemática, então, de certo modo. Alguma coisa assim de matemática eles tinham, porque as construções que eles fizeram, questão de engenharia, pressupõe um certo conhecimento matemático, né? Cálculo de ângulos ali, muito de geometria, né? Sim. E para você, como historiador, a matemática foi inventada ou foi descoberta? Então, eu não consigo nem responder como historiador, que é uma pergunta filosófica, né? Mas para mim as duas coisas. As duas, né? Tem um pouco de cada, né? Não, mas você pensar que os egípcios já tinham aquele domínio ali da trigonometria, que não é uma área tão trivial da matemática, não. Uhum. E eles dominavam isso bem, quer dizer... Mas isso você fala desde lá do começo, dos 3.000 anos antes de Cristo mesmo. 3.000, eu não sei qual é a idade dos documentos mais antigos que a gente tem da questão matemática egípcia. Esses papiros de Hind de Moscou, eu não lembro exatamente o ano. É posterior a isso, né? Porque quanto mais para trás você está na história, geralmente menos documentos você tem. Sim, com certeza. Então, essa prática de escrever muito em papiro também, que é um suporte material mais acessível, porque a alternativa é você escrever em pedra, por exemplo, né? Para você escrever em pedra, você precisa ter uma estrutura monumental. Você vai escrever em parede, você precisa de uma parede, você precisa de uma construção. Claro. Não é todo mundo que escreve. Então, quando você tem essa passagem para o papiro, que democratiza, de certa forma, né? Aumenta a quantidade de pessoas participando da produção escrita, isso já é um pouco mais tardio. Tanto é que os textos funerários mesmo, os mais antigos que a gente tem, são inscritos em pirâmides, né, no interior de câmaras funerárias embaixo das pirâmides, estruturas subterrâneas das pirâmides que existem, de fato, e a gente sabe comprovadamente que existem, mas não são as da notícia. Né? E no caso desses papiros... no caso da documentação funerária posterior, a gente tem o Livro dos Mortos, por exemplo, que é famoso até por o filme da Múmia, não sei o quê, que o pessoal fala do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, ele aparece principalmente em papiro, mas é um texto funerário posterior. Então vai mudando esse suporte material da escrita também, né? Tem um mito famoso egípcio, que é que o primeiro deus, que é Atum, ele surge de um monte, as águas retrocedem, e aí tem tipo uma montanha, que é o Monte Sagrado, em que Atum está lá, e lá ele cria os outros deuses. Então, essa ideia dos montes, né? Entendi. É muito importante. Então, os caras reproduzem isso ali para os seus mortos, né? Principalmente para pessoas que eram consideradas mais... que tinham mais gente também para fazer esse tipo de cerimônia para eles, né? Que tinham mais recursos para construir alguma coisa. E aí você tem esses montículos. Dos montículos, você passa a ter uma estrutura muito interessante, são as mastabas. Mastabas. Que são basicamente... Eu acho que tem até uma foto que eu separei aí. Pega aí, Cris. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Os montículos eles já tinham forma de pirâmide, nada a ver. Era de montanha mesmo. Então... É que dependendo do jeito que você olha, lembra, né? Isso. Sei lá.
Você faz uma base um pouco maior e vai afinando, começa a ter uma forma, Dependendo do material que você faz, você não precisa fazer muitos ângulos retos, né? Se você for fazer um monte de terra, ele fica mais arredondado. Agora, você pode dar para uma criança fazer um monte de Lego, de peça de Lego, vai ter os cantos, vai ficar um quadrado, alguma coisa. É muito mais fazer curva em termos de com pedra é muito difícil, né? Claro. Então é muito mais intuitivo você fazer se você quer fazer um negócio com base larga e topo fino, que é uma forma mais estável, né? Topo estreito, que é uma forma mais estável. Se você estiver trabalhando com pedra, a forma mais lógica de fazer isso é uma base quadrada. Então tem aí Mastaba Faraum, o nome do arquivo. Essa aí mesmo, isso. Que a mastaba, o que ela é? Ela é uma forma, ela é meio trapezoide, né? Assim, ela tem uma forma assim, retangular, uma base retangular, mas ela tem uma certa inclinação também. Parece uma pirâmide cortada. Sem a ponta, né? E ela é de tijolos, tá vendo? Ela é de tijolos ali, de tijolos de barro, né? De argila, é mud brick, né? Que eles chamam em inglês. Acho que é tijolos de barro. Isso aqui né? é no Egito? Isso é no Egito, Ela chama mastaba faraum, porque isso é um termo árabe que eles deram por causa dos faraós para essa mastaba. Mastaba tem uma palavra em árabe, né? Significa, acho que banco, mais ou menos, um negócio isso assim. Na verdade, era nada mais que um túmulo. Isso. Aí, tem e aí uma... o cara estava enterrado aqui no meio. Não, aí que tá. Ah, tá. O cara tá enterrado, então eles mantêm a tradição de enterrar, de pôr debaixo da terra. Isso aqui é em cima para marcar onde que o cara tá enterrado. A lógica da evolução é o seguinte, enterramos, como é que a gente marca? Põe um poste. Tá. Põe uma lápide. Põe uma pedra, levanta uma pedra. Vamos fazer um negócio mais, assim, fez o montículo durável primeiro e depois a mastaba. Vamos fazer um negócio mais durável? Vamos fazer um negócio mais caprichado para esse rei que morreu aqui? Aí faz, por exemplo, uma mastaba. Só que a mastaba, vê se você consegue passar aí para a imagem, que é mastaba esquema. A mastaba, você pode escavar isso aqui, né? Aí, ó. A mastaba é a parte de fora. Certo. E você tem um túnel, né? Que desce e a câmara funerária lá embaixo. Entendi. Isso. A câmara funerária lá embaixo. E você tampa isso por vários motivos. Primeiro, você quer conservar o corpo. Segundo, você não quer, sei lá, que animais desçam ali, comam ali que é mais ou menos o primeiro motivo, né? Mas você não quer que roubem o corpo. Tem ladrões de tumba, como você disse. A pessoa é enterrada muitas vezes com objetos rituais, né? Uma estátua de ouro que acompanha ali, isso é muito precioso. Quem tá... enterraram ali, o cara coloca uma estrutura desse tamanho em cima da terra. É um sinal, né? É um sinal que alguém... Aqui tem coisa. Aqui tem coisa e era gente importante, né? Então você tem que proteger, senão vem o ladrão de túmulo, né? E os caras roubaram muita coisa, né? Desde a antiguidade. Desde que começa a construir esse tipo de estrutura, a gente já vai encontrar depois, passando um tempo, né? A gente vai chegar lá, alguns textos em pirâmides que tem maldições para quem violar aquele túmulo. Os caras inventavam uma historinha. Se tem placa, tem história, né? Como se diz. É verdade. Então, se tem essa advertência, é porque tinha gente roubando, né? E essa profundidade era quanto, mais ou menos? Isso varia muito. Isso varia muito, né? Mas se a gente for na escala, tem tipo uma pessoa ali num banquinho, tá vendo? É verdade. Uns 4, 5 metros, então. Isso, por aí. Tá. E aí, o que é interessante? O morto... Você não enterra lá e esquece. Ao contrário, né? Como eu estava dizendo, isso faz parte da psicologia, da sociologia da morte, que é você manter o morto vivo. É você ignorar, de certa forma, reverter a situação da morte. Então ele tem que ser lembrado. Como é que você lembra do morto? Você leva ofertas para ele, você leva comida, você leva vinho e derrama na sepultura, como hoje a gente leva flores, né? Então as pessoas frequentam o túmulo. E aí, nas mastabas, em algumas estruturas, né, você tem essas capelas. Chama de capela por causa da tradição cristã, sim, claro. Né? Mas assim, a ideia é que é um lugar onde os ritos funerários periodicamente vão ser realizados. Ele não pode ser lá embaixo, senão ninguém chega, né? E também tem o risco de interagir com o morto. Então eles ficar lembrando sempre, né? É isso que é a história. Aí você põe ali separado e as pessoas, de fato, vão lá fazer os seus ritos, né, em honra àquela figura, pedir favores do morto, que pode visitar o mundo dos vivos e te garantir algum tipo de favor. Então você tem essas mastabas, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais de mastaba aqui. Eu acho que não. Mas aí, das mastabas, o que acontece? Tem uma pirâmide muito interessante, vê se você consegue colocar aí.
A pirâmide será que eu não separei? Não separei essa, que pena. Mas é a pirâmide de... Deixa eu ver se essa... pode pegar a imagem aí que chama Formato. Tá. Formato Lehner. É uma página de um livro que eu peguei, escaneada, né? Mas aí amplia, por favor, ali onde está a terceira dinastia, lá em cima. Isso. Pode colocar lá de cima, a página de cima. Aí, então você tem as mastabas, né, inclinadas. Aqui em Saqqara, que é um lugar que eles faziam muitas sepulturas reais, porque era onde era próximo da capital, né, de onde o rei estava. Você tem estruturas maiores ali da segunda dinastia, em Abidos também, que é muito importante. E na terceira dinastia aqui você tem essa pirâmide que é muito interessante, que é a pirâmide de Djoser. Djoser, essa é famosíssima, né? Essa é considerada a primeira pirâmide. Por quê? O que é a pirâmide de Djoser? Eu até achei aqui, 2667, 2648 a.C., é isso, né? Isso, por aí. Tá. O que é a pirâmide de Djoser? Ela nada mais é do que uma mastaba com outra mastaba em cima, com outra, né? Entendi. E a mesma lógica. Então aqui, o cara está no meio da pirâmide? Não, isso aqui é uma super lápide. O corpo está aqui embaixo. Então, quando falarem assim, estruturas encontradas debaixo das pirâmides... Sempre teve. Sempre teve. Não é mistério nenhum, né? Sempre teve. Você pode acessar muitas delas. Os arqueólogos descem nisso aí, já recuperaram múmias, né? Quer dizer, múmias em pirâmides não recuperaram nenhuma. Só alguns restos mortais, mas elas têm sarcófagos, indica a presença de um corpo ali, mas é aquele negócio das múmias, dos ladrões de sepultura, né? Certo. Quase todas as múmias ou foram roubadas, junto com os pertences ali, ou por questão de segurança foram transferidas por uns lugares que são chamados de cachê. Quando você vai no... Mas agora só te cortando, e aquela inauguração? Teve a inauguração do Museu Novo do Egito, né? Isso, estão inaugurando esse museu e tem um tempão, né? Inaugura, mas não pode entrar. Atrás, que até transmitiram o transporte das múmias. Isso, teve. Muitas múmias. As múmias que a gente tem foram praticamente todas encontradas nas sepulturas do período do Novo Império. Tá. Foi mais, tá. Beleza. Que não tem nada indicando, não tem a seta falando roube aqui. Entendi. Tá mais protegido e tá mais escondido. Então aqui você tem a mesma lógica da mastaba que eu estava mostrando, só que agora, em vez de ter uma mastaba, você tem uma mastaba em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra. Aí você já tem um outro projeto ali. Essa de Djoser, também em Saqqara. Teria isso aqui mesmo, que eu vi 62 metros de altura, o pessoal fala. Isso, é por aí. É alto pra caramba. A pirâmide de Quéops tem 150 ou um pouco mais, 160. 62 é o Falcon 9, galera. Vamos pôr um foguete. A de Quéops é o Starship. É gigantesco, Mas mesmo assim, pra época, 62 metros, cara. 62 metros é um prédio de quantos andares? 10 andares, mais ou menos? Você contar? Cada andar tem mais ou menos 3 metros, 30, mais não sei o que. Dá mais, né? Mais de 10, né? Cara, é um prédio, cara. É um prédio, Isso aí existe ainda? Como que é essa de você? Essa pirâmide, se você for aqui eu acho que eu até peguei a imagem aqui. Pirâmide de Unas. Coloca aí, pirâmide de Unas. Tem mais de uma aqui, ó. Um exterior ou... Isso. Um exterior ou 3 complexos? Põe a 1, vê se tem a 1 aí. Mas essa existe ainda, tá? Essa existe ainda. E é curioso que ela realmente é assim. Ela é escalonada mesmo, o projeto dela é para ser escalonada, só que você tem algumas pirâmides, tipo essa aqui, por exemplo, né, a da quarta dinastia, você vê que ela tem tem uma parte interior escalonada, aí os caras faziam um revestimento. Então eles fazem como escadas e fazem um revestimento finalizando para ela ficar com a superfície plana. Entendi. A pirâmide de Djoser não é esse esquema. Ele era originalmente mesmo escalonado, se você vê pelo acabamento. Uma mastaba em cima da outra mesmo. Isso. Era isso aí. Isso. E, inclusive tem a suspeita arqueológica, porque o primeiro extrato dela, a primeira parte, o primeiro degrau, por assim dizer, ele é diferente em técnica de construção e de material dos demais. Então é possível que originalmente o projeto fosse fazer uma mastaba. Só que decidiram fazer mais. Aí a pirâmide de Unas, né? Coloca, por favor, a pirâmide de Unas no início da sequência lá. Essa aqui já é uma pirâmide que... Cara, mas é uma pirâmide. Mas aí, galera, vocês estão vendo a foto aí, pra você ver como que é difícil, né? Se todo mundo chegar aqui na frente, cara, isso é um barranco, né? Isso. O que acontece? Aí começa a escavar, né? Olha a construção dela, são pedras menores.
Você compara isso com as pedras lá da pirâmide de Quéops, que a gente vai chegar nela, que tem algumas chegam quase a 100 toneladas, isso aqui nem se compara. Consequentemente, também não dura tanto tempo. Claro. Ela desgasta muito mais fácil, por erosão, por uma série de processos. Então, muitas pirâmides que a gente tem hoje estão mais ou menos nesse estado. A gente não vê muito isso, porque geralmente quando tem foto de pirâmide, você pega a pirâmide de Quéops, Khafre e Miquerinos, acabou. Entendi. Ninguém conhece nenhuma outra pirâmide. Porque tá tudo coberto, ou tá tudo destruído, né? Destruído, Só tem um restinho dela ali. Aí Só é o que- trabalho do arqueólogo ir lá e... Isso. Primeiro cercar, preservar aquilo para não destruir mais. Claro. E depois tentar conseguir conhecimento ali da forma menos invasiva E ali, possível. só Né? para adiantar um pouquinho, no Cairo, tem um problema do Cairo tá invadindo ali, né? A cidade do Cairo, né? Ela- É muito perto, Ela perto das tá, pirâmides. e você tem fotos de satélite dos anos, você tá vendo que a cidade tá... Ela cresce. E o pessoal tem preocupação de estar invadindo e tá tomando. Mas aí acontece uma coisa também. Numa dessas de construir prédio, os caras vão descobrir um monte de coisa, que aqui em São Paulo descobriram. Então, imagina, né? E esses países geralmente têm uma política muito forte nesse sentido. Claro. O cara está fazendo uma obra, achou alguma suspeita de Para algo de tudo. interesse arqueológico para tudo. É igual Israel, por exemplo, também. Né? Beleza. Então você tem esse estado. Só que dentro, isso está preservado, porque, claro, está muito mais sim. Protegido. Claro. Então vão entrar na pirâmide de Unas? E aí, Podemos entrar? Põe aí a próxima foto da sequência, por favor. Mr. Beast entrou no Junas? Não entrou não. Ela está em Saqqara, né? Que é em outra região. Não é longe de Gizé, não, que é onde estão as pirâmides a pirâmide que ele entrou, né? Isso aqui, olha só, É a porta. Não. Isso é como ela era do lado de fora. É uma parte que está preservada do revestimento. Caramba. Essas do cantinho que está com corte perfeito ali, isso é reconstrução. Tá? Para efeito de apresentação. Mas essas que estão com corte mais desgastado, aqui, por exemplo, na parte mais central da imagem, Sim, isso é a aqui, pedra ó. mesmo. Uhum. E você vê a superfície Lisa. lisa inclinada. Então, o esquema dentro ela era o degrau e fora eles vinham e Isso. colocavam liso para fechar. E aí essas pirâmides são interessantes porque a técnica de construção delas não é faz a parte de baixo e vai subindo. Você faz a parte de dentro e vai expandindo de dentro para fora. Entendi. Porque você vê Você envelopa a pirâmide. É. Como se fosse um envelopamento. Isso. E aí você está acumulando ali o material, né, as pedras, já em torno de uma base, né, de uma estrutura que pela angulação já vai segurando esse peso, né, e dá mais estabilidade no processo de construção. Então, graças ao fato dessas pirâmides estar nesse estado infeliz, a gente tem um acesso ao núcleo, né? Que se ela tivesse perfeita, a gente não conseguiria sim. ver. Jamais, Né? é verdade. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.